Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia e hoje nós vamos estudar o tema evolução, mais precisamente o assunto cladística. A cladística é o estudo das relações evolutivas de determinado grupo de seres vivos. Falar em cladística é a mesma coisa que falar em genealogia. A genealogia, então, é o estudo destas características evolutivas com base nas características físicas e nas características genéticas de determinado grupo de seres vivos. Entre os vários aspectos do estudo das genealogias, algumas características podem ser estudadas através da análise cladística. As características, por exemplo, ancestrais, que se referem aos seres mais primitivos, ou seja, os seres que dão origem a uma linhagem genealógica de determinado grupo, ou características derivadas, caracteres derivados que se referem aos seres mais evoluídos, que estão geralmente presentes no ambiente na época atual. Como exemplo, então vamos pegar as características, por exemplo, dos tetrápodes. Tetrápodes são vertebrados que caminham sobre 4 patas. Segundo os estudos cladísticos de genealogia dos tetrápodes, estes ancestrais vieram todos de um anfíbio que em determinado momento saiu da água e adquiriu a capacidade de andar em terra firme com as 4 patas. Ora, o andar sobre 4 patas, então, é uma característica ancestral destes seres. Se nós pegarmos a evolução desse grupo, nós temos aqui, por exemplo, o homem, que é um mamífero, né? Ele representa uma espécie tetrápode, porque tem 4 membros, e é recente, ou seja, ele existe ainda, está presente no ambiente, então ele é recente, com andar bípede. Então a característica bípede é uma característica derivada, evoluída deste ancestral tetrápode primitivo. Então vamos aprender a interpretar uma genealogia. A forma de interpretação gráfica da genealogia se chama cladograma. Então, cladograma é o gráfico ou árvore genealógica. Então, neste exemplo, pessoal, nós temos aqui, neste ramo, uma linhagem ancestral. Essa linhagem corresponde ao ser mais primitivo de determinado grupo. A partir do momento que este ser está registrado aqui, nesta bifurcação, este ser gera outros tipos de espécies, né, diferentes da dele, nós dizemos que ocorreu um evento de especiação. Ou seja, a especiação é, então, a ramificação de um ramo primitivo em novas espécies. Podem existir vários eventos de especiação, então, numa árvore genealógica ou num cladograma. Então, por exemplo, aqui nós temos um primeiro evento de especiação do ancestral primitivo e nesta outra ramificação, um segundo evento de especiação, gerando os seres A, B e C, que possuem, então, um parentesco hereditário. Então, nós temos aqui que este ser ancestral mais antigo, que é o primeiro ser ancestral, então, ele é ancestral aos indivíduos A, B e C. Já esta outra linha, que corresponde ao segundo indivíduo ancestral, ele só é ancestral comum dos indivíduos B e C. Então eu lhes pergunto, quem tem o maior grau de parentesco genético? Os indivíduos A, B ou C? Ora, o maior grau de parentesco genético está entre os indivíduos B e C, porque eles têm o ancestral comum mais próximo à sua especiação. Uma coisa que deve ficar clara também é que o ancestral 1 e o ancestral 2 são extintos, ou seja, eles não existem mais no ambiente. E os indivíduos A, B e C, as espécies A, B e C, são as espécies recentes. Estão presentes no ambiente e são o topo desta árvore genealógica, deste cladograma.
Agora vamos falar dos erros de interpretação em evolução, pessoal. Um erro clássico de interpretação é mostrar as genealogias em forma de escadinha, como se este ser fosse inferior a este, que por sua vez é inferior a este, que por sua vez é inferior a este. Ora, isto não é verdade. Se nós analisarmos tanto mamíferos, quanto aves, quanto répteis, quanto anfíbios, existem hoje no ambiente, são espécies recentes, estão no mesmo grau de evolução. Então, eles não são mais ou menos evoluídos que o outro. Então, a representação por escadinha é um erro. Outro erro aqui de interpretação. Este cladograma aparentemente parece estar correto. Só que vejam, muitas pessoas analisam o cladograma como se existisse um nível de evolução. Então, por exemplo, como se este ser fosse menos evoluído que este, que fosse menos evoluído que este, que fosse menos evoluído que este. E isso nós sabemos também que não é verdade. É o mesmo erro de interpretação. Então, todos são organismos recentes, estão no topo da árvore genealógica e no mesmo grau de evolução. Aqui é uma questão que aconteceu no Enem e que mostra a árvore filogenética, o cladograma, da evolução provável dos antropóides. Então veja aqui, provável dos antropóides. Antropóide que tem forma que lembra um ser humano, antropóide, formato de homem. Tá? Nós vemos aqui que o ancestral primitivo dos antropóides é um ser chamado de Dryopithecus já extinto. E a partir deste Dryopithecus, as linhagens evolutivas de vários antropóides foram surgindo até chegar nos seres recentes que correspondem ao homem, aos pongídeos, ou seja, gorilas, chimpanzés, orangotangos, a outros tipos de primatas que existem no nosso ambiente. Muito bem, a questão diz o seguinte, então. Perguntava o seguinte: após observar o material fornecido pelo professor, que é aquela árvore genealógica, os alunos emitiram várias opiniões, a saber. Então, os macacos antropóides, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem. Veja, se nós voltarmos ao exercício, vamos ver que os macacos antropóides e um homem surgiram nesta faixa de tempo aqui, que equivale a aproximadamente 5 milhões de anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então vemos que todos eles, os macacos antropóides e o homem, são contemporâneos. Então a afirmativa 1 está correta. A segunda afirmativa: alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. Ora, voltando ao cladograma aqui, pessoal, o homem não descende do macaco. Então é a mesma coisa que dizer que os macacos antropóides deram origem ao homem. Isso não é verdade, isso está errado. O que acontece é que tantos os macacos antropóides como o homem tiveram ancestrais comuns. Então vejam aqui, ancestrais comuns que deram origem em especiações diferentes a vários tipos de outras espécies. Então a alternativa B está errada. A afirmativa 3. Na história evolutiva, os homens e os macacos antropóides tiveram um ancestral comum. Nós acabamos de ver que os macacos antropóides e o homem tiveram sim o Dryopithecus como ancestral comum. Então a afirmativa 3 é correta. E a última afirmação: não existe relação de parentesco genético entre macacos antropóides e homens. Ora, como nós vimos, se eles têm um ancestral comum, eles têm sim um parentesco genético, mesmo que mínimo, mas existe. Então a afirmativa 4 está errada. Então corretas as afirmativas 1 e 3. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira no chat ou por e-mail e até lá.